Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de mais nada, se inscreva e deixe o seu gostei. O Paris Saint-Germain venceu o Nice em um jogo bastante movimentado, mas as atenções foram todas para o técnico do PSG, Christophe Galtier. O comandante deixou o Nice para se juntar ao PSG nesta temporada e foi alvo de provocações dos torcedores rivais. Os fãs do Nice estenderam uma faixa que continha uma mensagem ofensiva sobre a mãe de Galtier, o que deixou o técnico do PSG bastante irritado. Ao fim do jogo, Galtier foi em direção à torcida organizada do Nice e fez um sinal de positivo com os 2 polegares em ironia à atuação dos fãs. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico francês não poupou críticas aos torcedores que o provocaram e falou: "Você viu? Você ouviu? Mamãe tem 83 anos, está saindo de um câncer. Ponto final. Se essas pessoas nas arquibancadas assistem à Conference League, é graças ao meu trabalho na temporada passada. O que quer que as pessoas pensem é o nosso trabalho da temporada passada com o trabalho de Galtier, que ainda há jogos no Conference League em Nice", disse Galtier. A faixa ofensiva estendida pelos torcedores do Nice pode render uma multa de cerca de 5 mil euros ao clube rubro-negro. O Comitê Disciplinar da Liga de Futebol Profissional deve se pronunciar sobre o assunto em breve. Enquanto isso, Galtier e sua equipe comemoram mais uma vitória na temporada. O futebol é um esporte que evoluiu significativamente ao longo dos anos, e com ele, também evoluiu a forma como os jogadores executam as jogadas. Dentre as habilidades mais admiradas pelos torcedores está o drible, que sempre foi uma arma fundamental para um jogador conseguir superar os seus adversários em campo. E nesse contexto, o nome de Neymar surge com frequência, principalmente quando o assunto é a execução de dribles. No entanto, seria justo comparar os dribles de Neymar com os dribles de jogadores de outras épocas como Garrincha, Zico, Maradona, Pelé, entre outros. É uma pergunta complexa que exige um pouco de contexto. Se observarmos as décadas passadas, a estratégia tática do futebol era muito diferente da atual. Naquela época, o futebol era mais físico, com menos espaço no campo, o que tornava o drible muito mais difícil de ser executado. Além disso, a maioria dos campos não eram tão bem cuidados como os de hoje em dia, dificultando ainda mais a execução de jogadas habilidosas. No entanto, esses jogadores do passado desenvolveram habilidades excepcionais que os tornaram lendas do futebol. Garrincha, por exemplo, foi um dos maiores dribladores da história do esporte, com sua habilidade em mudar de direção e surpreender seus adversários. Zico, por sua vez, tinha uma precisão impressionante nos passes e nas finalizações, o que o tornava um verdadeiro craque em campo. Agora, quando comparamos esses jogadores com Neymar, percebemos que estamos falando de momentos diferentes do futebol. Neymar é um jogador excepcional, que domina o drible como poucos, e possui uma técnica incrível. Ele é capaz de fazer jogadas improváveis, driblar vários adversários de uma vez só e ainda finalizar com precisão. No entanto, não seria justo compará-lo com jogadores de outras épocas, que tiveram que enfrentar condições diversas e ainda assim conseguiram brilhar em campo. O que podemos afirmar é que Neymar é um jogador excepcional no contexto atual do futebol, que tem suas próprias particularidades. Além disso, o futebol atual tem uma dinâmica diferente, com espaços maiores no campo, jogadores mais velozes e uma tática mais ofensiva. Isso possibilita aos jogadores modernos a execução de jogadas mais elaboradas e ousadas, como os dribles de Neymar. Em resumo, é impossível comparar os dribles de Neymar com os dribles de jogadores de outras épocas. Cada jogador teve que enfrentar desafios diferentes em seu tempo, e cada um brilhou à sua maneira. O que podemos afirmar é que Neymar é um dos maiores jogadores da atualidade, e que sua habilidade no drible é uma das suas principais armas em campo. Se ele seria capaz de brilhar tanto em outras épocas do futebol é uma questão que fica em aberto. Kylian Mbappé, a estrela do Paris Saint-Germain, está determinado a lutar pelos seus direitos de imagem individual depois que uma entrevista sua foi usada pelo clube em um vídeo promocional para a venda de ingressos da próxima temporada.
Mbappé não havia sido informado sobre o conteúdo da entrevista e ficou descontente com a publicação do vídeo, que considerou básico e inadequado. O atacante tem chamado a atenção para a importância dos seus direitos de imagem dos jogadores enquanto está em serviço pela França. E em setembro do ano passado, sua atitude fez a Federação Francesa de Futebol modificar seu acordo com os jogadores em relação a esses direitos. O PSG retirou o vídeo de seu site e canal do YouTube, embora ele ainda esteja disponível em outros canais. O vídeo apresentava apenas Mbappé falando, enquanto Lionel Messi e Neymar, que estão entre as maiores estrelas do clube, não aparecem na filmagem. Até o momento, o PSG não fez nenhum comentário sobre as declarações de Mbappé. O presidente do Paris Saint-Germain abriu as portas para a saída de Kylian Mbappé rumo ao Manchester, mas com uma condição. Segundo o jornal francês Le Sport, o PSG está disposto a liberar o craque francês para o Red, mas apenas se ele estiver disposto a se juntar ao clube inglês. Apesar de ter assinado um novo contrato com o PSG na temporada passada, a permanência de Mbappé em Paris tem sido cercada por especulações e rumores sobre sua saída. As chances do Manchester garantir a contratação do atacante aumentaram com a possibilidade de o clube ser adquirido pelo consórcio Qatar Foundation, que apresentou 2 ofertas pelo clube inglês. A decisão de venda do Manchester United é aguardada com ansiedade pelos torcedores e pelo mundo do futebol. Caso a transferência de Mbappé para os Reds se concretize, será uma grande adição à equipe que busca fortalecer o elenco para competir na Premier League e na Liga dos Campeões. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e escreva nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para nós.